Aragão, permita-me chamar pelo sobrenome. Eu estava olhando o seu vasto currículo, né? Membro do Ministério Público, ministro da Justiça, professor, doutorado, enfim, vários idiomas. Com currículo assim, deveria ter sido ministro do STF, né? E aí eu lembro de um caso, que eu não sei se daqui a pouco é verdade ou não, eu não vou citar os nomes, mas uma vez me falaram que havia um ministro que tinha uma certa rixa com o senhor, e teve uma vez uma palestra tal que o senhor falou em alemão e, enfim, que ele foi falar em alemão, mas ele falou poucas palavras e o senhor aí começou a fazer várias perguntas em alemão e ele ficou um pouco constrangido tal. E aí essa história que eu vi, que eu não sei se é verídica, não, isso aqui isso é lenda urbana. Por isso que eu estou perguntando, né? Só não estou citando nomes por, enfim. Não, isso é lenda urbana. Para começar o ministro. Aí a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: a presidenta Dilma nunca lhe pensou em me indicar para o STF? Essa é uma história meio complicada, mas só deixa eu falar a respeito desse ministro, que já, quando eu entrei na Procuradoria, inclusive foi quem fez a minha carta de recomendação para entrar na Procuradoria, e precisa de ter uma carta de alguém dizendo, avalizando sua conduta, e ele essa pessoa, foi uma dessas pessoas, era um grande amigo meu, visitei-o na Alemanha, e depois, durante o governo Collor, que ele trabalhou como assessor jurídico da Secretaria-Geral da Presidência, a gente teve um entrevero ali, que foi uma coisa boba, né? Uma coisa muito boba, foi a respeito de uma requisição que eu fiz como procurador da República, que ele entendeu que aquilo era uma requisição que atrapalhava a relação dele com o embaixador Coimbra. Ficou chateado comigo durante muitos anos. Graças a Deus, a gente hoje se dá muito bem, a gente voltou a conversar, que eu não gosto de ficar carregando esse tipo de coisa. Eu me considero uma pessoa sem inimigos. Eu não gosto de ficar cultivando esse tipo de coisa. Então, mas o que acontece? Dilma, ela queria que eu fosse para o STF na vaga que acabou sendo do Fachin, a última vaga dela. Ela queria que eu fosse. Mas ali, o que acontece? Tinha esse entrevero com Gilmar, e eu acredito que a presidenta ela estava muito, vamos dizer, muito fragilizada para comprar uma briga dessa, tá? Então, eu acho que fez muito bem, não me senti nem mais nem menos por causa disso, porque eu acho que esse tipo de coisa você não concorre para isso. Eu acho um grande erro as pessoas acharem que tem que se colocar para isso. Isso é uma questão que ou alguém te chama ou não te chama. E isso não me diminui nada, porque eu sempre vi serviço público como uma trincheira. Existem várias trincheiras, todas elas são válidas. O Supremo Tribunal Federal é uma delas, né? É uma dessas trincheiras. Mas ser professor universitário é uma outra trincheira. Ser procurador da República é outra. Ser advogado também. E eu vejo isso como trincheira política, dentro de uma luta política por mais liberdades, por mais direitos. É isso, afinal de contas, que nós queremos. É mais democracia, um Estado mais sólido, um Estado que realmente está aí para a cidadania. E eu acredito, para mim também, que o trabalho de um militante na base é tão nobre quanto um trabalho que você possa ter político dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, para mim, isso não me afetou. Eu não digo que me afetou. Do ponto de vista pessoal, eu hoje estou muito melhor não sendo ministro do Supremo do que eu se estivesse, né? Talvez até estivesse agora de Covid, depois da posse do Fux. Mas não é nem por isso. O fato é que é um ambiente muito, vamos dizer, muito hostil lá dentro. Não é qualidade de vida. Eu não acho que isso é qualidade de vida. Eu sou muito amigo do Joaquim Barbosa, né? E, aliás, hoje não mais tanto. Depois do Mensalão, a gente acabou se afastando. Mas até o Mensalão, a gente era muito amigo. E o que acontece?
Joaquim, ele tinha uma vida excelente, qualidade de vida. Ele morava no Rio de Janeiro como procurador regional da República, na Procuradoria Regional da República da Segunda Região. Ele tem um apartamento naquela Epitácio Pessoa, que faz a divisa entre Ipanema e Leblon, no canal do Jardim de Alá, com vista para a praia, maravilhosa, né? E ele resolveu abrir mão de tudo isso. Ele podia viajar, ele dava palestra nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Abriu mão de tudo isso para ser ministro supremo. E ele, o que aconteceu com ele? A coluna pediu arrego, né? Era tanta pressão, que o Joaquim ficou praticamente, vamos dizer, impedido até de andar, né? Ele tinha dificuldade até de andar, de ficar em pé e ficar sentado, né? Então, que qualidade de vida é essa? Para que as pessoas disputam tanto isso? Mas eu tinha feito essa pergunta, eu sei que na sua vida, até pela competência que o senhor tem, não afeta, mas pode ter afetado o Brasil no sentido que alguma das críticas de um campo mais à esquerda que se faz da presidenta Dilma é em relação às escolhas dos ministros, né, do STF. Então, por isso. E o ministro que tu citaste também é um belíssimo constitucionalista, né? Tem muitas publicações. Sim. E é uma das grandes referências, né, da área. E hoje, vamos ser sinceros, hoje, vamos dizer, as liberdades dos brasileiros perseguidos por um Ministério Público irado, né, têm sido arduamente defendido por quem? Por ele. Ele é um garantista que merece toda a nossa consideração. Respeito, né? Não, eu fiz. Como eu vi essa história, que isso foi um dos motivos, talvez, pela tua indicação não ter sido feita, né? Que eu queria tirar limpo, até porque, né? Olha, a única coisa que eu acho de ruim nessa história toda é que, de certa forma, quem acabou fazendo o jogo com ele para eu não ser indicado, o fez mais ou menos achando que estava negociando a aprovação das contas da Dilma. Tá? E as contas da Dilma já estavam aprovadas, porque eu já tinha ido a um nos ministros do TSE e já tínhamos feito maioria tranquila para aprovar aquelas contas. Ou seja, essa pessoa que ofereceu minha cabeça na bandeja, na verdade, ela, vamos dizer, comprou gato por lebre. Ou seja, se realmente a cabeça na bandeja servisse realmente para este fim, eu acho que seria perfeitamente legítimo colocar minha cabeça na bandeja. Mas o que deixou a coisa ruim foi que a coisa estava garantida, já estava tudo certo. Ou seja, o sujeito achou que me sacrificando ele ia conseguir ter alguma vantagem. E não teve. É só isso. Então, quer dizer, as pessoas muitas vezes não calculam direito as bobagens que fazem. Eu acredito sim, eu acredito que se tivesse no Supremo, muitas coisas poderiam ter, vamos dizer, tido um rumo um pouco diferente, principalmente se eu tivesse no lugar do Fachin, né? Que provavelmente estaria aí como relator dos processos da Lava Jato. E eu garanto que a minha atitude em relação à Lava Jato seria outra. Perfeito. Então, aquela parte da história do alemão não é verdade, mas o resto da história, né? Depende, não sei como é que chegou até você, mas... Eu sou um cara bem informado, viu?